pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, com saúde. Então, hoje a gente vai estar iniciando a questão da nova temática que vai ser referente à questão da segurança nas operações de inflamáveis e combustíveis. Então, será abordado 4 aulas sobre essa temática e a gente começa com a questão dos procedimentos de descarte de resíduo, os manuseios de segurança em equipamentos gerais e produtos. E assim vai sendo repassado cada uma das etapas e aprofundando até chegar na questão das operações de inflamáveis e combustíveis em si. Então, o que vocês vão estar analisando e compreendendo um pouquinho, né? A questão da importância, né, de compreender o que é lixo e o que é resíduo, né, e os tipos existentes, como que se dá hoje essa política, esse manuseio, existe toda uma questão de regra, não é somente eu ir lá e criar e desenvolver e falar, eu estou fazendo. Existe toda uma política e algumas etapas que a lei exige. E o manuseio seguro desses equipamentos e produtos. Então, quando a gente trabalha a questão de resíduos em si, hã, a gente muitas vezes acha que tudo é lixo, né. Então, assim, a diferença está basicamente nisso. O resíduo em si, eles são as partes que sobram de determinado processo, né. Tem o início do processo e daí o resultado que é gerado desse processo acaba sendo considerado resíduo, né. Então, muitas vezes pode ser derivado de atividade humana, de animal ou de algum processo orgânico, né. Muitas vezes esses resíduos eles passam até por uma compostagem e eles podem ser reaproveitados, né. Então é basicamente esses processos que tem que ser analisado e fazer o descarte correto, muitas vezes, quando não for aproveitado, né. Então não é somente eu misturar. O lixo doméstico muitas vezes acaba tendo, né, essa questão de resíduos. E muitas vezes gases que acabam sendo liberados, então a gente começa a ver essas diferenças aí. E aonde a gente consegue achar tanta questão de lixos, e resíduos, né? Então existem os convencionais, que pode ser algum material que você comprou, né? Aquele lixo do dia a dia. Existem os resíduos laboratoriais, que muitas vezes não, eles de fato estão relacionados a produtos, né, produzidos por questão da área da saúde, e ele acaba tendo um cuidado maior, né, tanto clínica, consultório, veterinários, acaba tendo materiais, né, seringas, estojo, acaba entrando nessa questão também, né. E o próprio produto para poder fazer essa, análise laboratorial. Resíduos de variação em poda, que muitas vezes podem ser destinados à questão de manutenção de áreas verdes de determinados campos, de determinada cidade. Na sua cidade, possivelmente, tem o caminhão ou o pessoal da área da prefeitura que vão lá e cortam as árvores da cidade. Aquilo lá que eles acabam cortando, que a gente normalmente chama de galhos, troncos, né? Ele acaba sendo considerado como um resíduo de variação em poda. Lá na construção civil também existe as sobras em si, que pode ser considerado resíduos de construção. Na questão da área da saúde, né, seringas, que muitas vezes fazem vacina, o próprio, a própria embalagem do soro, né, que acaba sendo utilizado, acaba passando por um processo e eles refazem, né, tem esse reaproveitamento que faz a coleta, envia-se para Minas Gerais, lá é destruído e é queimado, entra no processo de queima e refaz novos estojos, novas seringas, né? Ou muitas vezes até outros produtos, porque eles passam por um processo bem delicado por se tratar da área da saúde. Na questão de lâmpadas também, que acaba sendo um modelo utilizado, pilhas e baterias e os resíduos eletrônicos, né, que acaba muitas vezes tendo campanha, tendo locais que fazem essa coleta e esse recebimento. E tem aumentado significativamente esses resíduos, né? Em qualquer um dos seus estados, acaba muitas vezes gerando um impacto ambiental em si, né? Principalmente quando a gente
vê em alguns locais que não existe uma política certa que valoriza, né, ou que tenta eliminar isso. Então, o descarte incorreto do lixo urbano também acaba gerando esses efeitos negativos, né, para toda a população, e o objetivo é reduzir, né, e reaproveitar esses materiais aí, né, que vocês conhecem como 3 R's, né, reduzir, reutilizar e reciclar. E o objetivo basicamente é o quê? Garantir um processo econômico e um ambiente mais sustentável. Tentar também diminuir os custos ambientais é um dos fatores, né? Então, sustentabilidade significa também diminuir esses custos de produção. Um modelo que vocês veem muito na área de vocês é uma proposta, né? Existem alguns postos de combustíveis que acaba lavando o carro, jogando água. E se a gente para analisar, alguns postos já não lava mais carro, né? Então, assim, acabou ocorrendo isso muito. Aqui mesmo na cidade, você não vê postos de combustíveis lavando o carro em si, porque acaba tendo um custo maior, né, com desperdício de água. Então, existe o lavador próprio, que também tem que ser totalmente legalizado para poder evitar esse impacto ambiental aí. E isso vocês vão ver na próxima aula em si. Então, hoje existe essa questão da sustentabilidade, principalmente voltados à questão, digamos assim, de empresas que estão iniciando, e isso tudo acaba sendo um impacto. Outro modelo que a gente vê de tecnologia para os pequenos negócios, né, ou para trabalhar a questão de dejetos, pode ser a gasificação, né, que pode estar trabalhando com um processo de transformação, e a compactação do resíduo, né, que vai fazer pequenos briquetes e também tentar estar eliminando ah, esses excessos produzidos, né? Então, os produtos energéticos derivados do processo, que seja o gás ou biogás ou briquetes, eles acabam passando por um processo muitas vezes de efeito estufa, né? Então, assim, se você verificar em alguns locais, né, alguns frigoríficos utilizam o próprio dejeto, né, do animal, né, as fezes, para poder transformar aquele gás, muitas vezes até em energia. Então, é um dos fatores. E existem alguns postos também, mas tem que ter toda uma área que eles acabam fazendo esse reaproveitamento, tanto da água, que eu já tinha comentado, a própria forma de gás em si, mas existe todo um processo analisado que tem que ficar atento nisso. E assim, Mato Grosso gasta, né, e produz muito lixo, e assim São Paulo também. Eu trouxe um dado aqui da USP só para vocês terem uma noção: reciclam 70 toneladas de lixo por mês, né? Então, assim, isso uma situação que a gente vê que a gestão ambiental tá aí, né? Justamente para acompanhar, existe toda uma situação de análise. A gente vê que os lixões acabam sendo proibidos, né? Mas acaba tendo, sim, muito lixão ainda. Então, a maneira mais inadequada, né, de descarte é a que é usado, né? O que deveria existir em alguns locais são os aterros, mas a gente começa a ver que falta muitas vezes essa política, né? Então, assim, o lixão, né, que alguns chamam de vazadouro, é um depósito de resíduo aberto, né, a céu aberto, normalmente com um cheiro não tão agradável, né? Então a gente começa a analisar o que está acontecendo com as políticas em si, né? E o objetivo é fazer com que tenha essa conscientização, né? Os brasileiros acabam jogando muito lixo muitas vezes, resíduos, muitas vezes a gente, em vez de tentar reaproveitar algo, a gente não tem essa consciência, e isso daí acaba impactando, né? Então, o ideal seria separar esse lixo de acordo com o adequado, né? Papel no azulzinho, plástico no vermelho, metal no amarelo, que é reciclável,
vidro, né? A gente começa a ver que é no verdinho garrafas, e o marronzinho que acaba sendo orgânico. E a gente tem outros pontos, né? Depois vocês vão estar vendo isso com os professores, de ter uma consciência. Em algumas cidades existe a coleta seletiva, ela passa num determinado dia, né? Que pega o lixo separado, igual papel, plástico, vidro, né? Existe a máquina lá que faz todo o processo do vidro. No Japão mesmo, se vocês parar para analisar, o próprio asfalto em si acaba sendo com vidro, né? Ele passa por um processo, faz toda a quebra, faz a mistura e daí eles acabam fazendo a malha asfáltica totalmente de vidro, né? Então isso daí acaba sendo mais sustentável. E sem falar que nessa questão de sustentabilidade, a gente começa a analisar basicamente o que? A forma e a conduta, né? Então, assim, a gente vê que aqui no Brasil ainda impostos de combustíveis acaba sendo bem tradicional em si, né? Tem toda uma regra. Mas em outros países, igual o Japão e no próprio Canadá em si, a gente começa a verificar o quê? A pessoa acaba tendo que abastecer o carro, mas ele tem que passar por um processo onde ele vai realizar todas as atividades sozinho, né? Então, assim, pela conscientização, né, das pessoas. Então, aqui a gente ainda está numa conscientização onde eu tenho que preservar e cuidar, né? Então, aqui é só para reforçar a questão. Em alguns países essa lei aqui a gente nem precisa trazer porque a pessoa tem a consciência. No Brasil ainda a gente está trabalhando aqui para chegar numa política de conscientização onde de repente num posto de gasolina não teria um atendente, né? A pessoa pagaria e abasteceria o próprio carro. A gente vai chegar nas próximas aulas nessas ações. Um outro detalhe que a gente vê, né? Como que é o ambiente onde eu trabalho? Será que é um ambiente limpo? Será que é um ambiente onde está sendo adequado? Então aqui tem algumas cores e dicas, né? Azul mais para papel, vermelho plástico, verde vidro, amarelo metal. Então é ficar atento nas cores corretas e nas separações corretas também. Na questão do manuseio, ah, principalmente para a proteção da saúde, né? A segurança química tem essa dica. Algumas pessoas podem, em algum momento, desenvolver alguma alergia, né? Com produto ou com o forte cheiro do combustível. Então tem que ficar atento nisso, né? Utilizar os equipamentos de segurança sempre que possível. Em alguns casos, o uso contínuo da máscara, e se proteger, né? Então a gente vê essas situações aí que são bem específicas. A prevenção, principalmente no processo resultante, né, de produção, armazenagem, transporte, manuseio, todo o processo tem que ser bem delicado, né, e bem atento, né, principalmente para a proteção da saúde, tá? Então existe a própria questão das boas práticas, né? Verificar principalmente se no posto ou no ambiente onde vocês estão inseridos tem as indicativas e ficar muito atento, né, a como que eu posso agir, né, em cada uma das situações. Então, assim, se a área está restrita, né, obedeça, né, fique atento à sinalização. Se tiver algum corredor ou escada também, ficar atento nessa questão, principalmente na área, né, se tiver alguma área de risco biológico, né, ou de radiação ou de inflamáveis, que é no caso de vocês, né, ficar atento ao aviso, né. E outro ponto é verificar derramamento também, muitas vezes, de produtos, né. Se conseguir limpar, limpe, se não, solicitar uma ajuda específica. A questão é, se eu não sei fazer, eu procuro alguém que sabe fazer. Outro detalhe que acaba ocorrendo nessa situação
é aprender a utilizar os equipamentos corretos, né? Ah, tanto EPI como EPCs está analisando a questão para mexer com qualquer produto químico, principalmente vocês. Ah, não agir por impulso, tá? Uma dica que normalmente é dada: responsabilidade e atenção, né? Vocês têm que fazer um planejamento, executar os procedimentos e principalmente realizar atividades de maneira segura, né? E prevenir os riscos ambientais que muitas vezes pode estar gerando, cuidar muitas vezes na questão do equipamento. Às vezes eu tenho equipamento e não uso, então não faz sentido, né, eu ter equipamento e não usar. Ficar atento muito nisso. Não manusear os materiais também inflamáveis, né, próximo a fontes, né, de ignição, aparelhos que geram calor, tomadas, interruptores, porque isso daí também é um caso, né, bem delicado, e o resultado também muitas vezes acaba sendo desastroso, né? Pode gerar até um incêndio, uma queima, então ficar atento nisso. No caso de produto tóxico, né, ficar principalmente atento ah, aos equipamentos também para não estar inalando, né, ingerindo esses produtos. No manuseio, utilizar sempre capelas de exaustão, se possível, né, para a segurança de vocês, e não descartar nunca na pia resíduo tóxico, né, sem prévio tratamento. Já aconteceu em alguns postos de combustíveis, normalmente postos que são distantes, né, a gente passar e infelizmente assim tinha a pia ali e a pessoa fazia todos os despejos ali. Então, são casos delicados. Então, seguir sempre a orientação correta do posto, né? Cada posto tem a sua política, a sua regra, então é ficar atento nisso. E não descartar o lixo comum, né? Com materiais contaminados de produtos tóxicos, né? Papel toalha, luva, o filtro, né, a própria embalagem que sobrou o óleo, eu vou jogar no material comum. Não, possivelmente tem um local de descarte correto, então é ficar atento nisso. Outro detalhe da questão das boas práticas é: tá passando mal, aconteceu alguma coisa, né? Acha que inalou algum produto ou não está passando bem, interromper muitas vezes imediatamente o trabalho em caso de sintoma, né, como vômito, dores de cabeça que pode gerar por passar muito tempo no ambiente, procurar ajuda médica, né, comunicar à empresa, remover também os materiais orgânicos, se tiver, né, próximo de produtos corrosivos, saber separar bem certinho. E outro detalhe é a questão do próprio aquecimento, né? Se tiver algum aquecimento, alguma dispersão de calor, né, vidro, avisar e comunicar de imediato, porque são produtos perigosos. Outras ações na questão de químico é promover a ventilação, né? Tem vários, mas somente alguns para vocês ficarem atentos. Limpar sempre a área contaminada, promover a ventilação do local para uma segurança, principalmente se correr risco, muitas vezes, dependendo da situação, de você estar num local fechado com produto forte, né? Principalmente um solvente, isso daí acaba sendo perigoso até para vocês, né? E conter o vazamento por meio de tampas também, almofadas ou adsorventes que são próprios para poder fazer com que isso não ocorra, né? Um transtorno maior. Isolar principalmente a área e comunicar a área de segurança que vocês têm possivelmente aí. Na questão do solvente, primeiro ponto eu acho principal é procurar um médico, né? Então, existe toda uma situação de apagar a luz, né? Apagar as chamas, evacuar o local. Isso são princípios básicos, mas a gente começa a analisar que muitas vezes
na hora do desespero eu acabo tumultuando mais, né? Então, assim, o objetivo tá ali com situação de inflamável, e estou num local fechado, tem luz, né? E derramou, ou dependendo onde está, cuidado com a questão de muitas vezes a energia elétrica com esse contato de superaquecimento pode gerar um resultado perigoso, né? E colocar um material contaminado sempre em recipiente apropriado. Então, assim, eu estou mexendo com óleo, tem ali o local apropriado onde fica o óleo. Saber realmente onde está cada produto e eliminar essa questão desses transtornos por falta de segurança. Pessoal, então, assim, a aula praticamente foi ter essa conscientização do que é o resíduo e a diferença do lixo, e principalmente a questão de saber manusear. A maior dica é: a minha empresa tem pessoas da área de segurança, possivelmente passaram treinamento, possivelmente ensinaram, orientaram, mas nunca age sozinho e pela razão, né? Na dúvida, sempre pergunte para vocês não serem prejudicados, tá? Um abraço e espero ter contribuído um pouquinho com vocês, e até mais.